tudo bem? A gente ficou de dividir com vocês o conteúdo do Congresso Online de Mindfulness para cuidadores, pais, mães e professores, que a gente assistiu na semana passada, da MindBee. E hoje eu tô aqui para fazer o primeiro vídeo para vocês, para poder compartilhar o conteúdo desse congresso. A primeira entrevista que a gente viu foi com a Nicola Pearson, que é uma consultora que trabalha com educação há 20 anos e ela também é autora e mãe. E ela veio falar sobre como a ansiedade pode afetar no aprendizado. Então, como todos nós já sabemos, a ansiedade atrapalha a nossa concentração, né? E quando a gente precisa da nossa atenção, principalmente para fazer uma atividade que precisa da gente acessar a nossa memória de trabalho, que é essa memória de trabalho? É quando a gente precisa prestar atenção para manter o foco em alguma coisa e depois usar essa coisa para um outro fim. Então, por exemplo, se uma criança está assistindo uma história da professora na sala de aula e depois a professora fizer perguntas, é nessa hora que a gente aciona a memória de trabalho. Então a criança tem que ter o foco e a concentração para poder prestar atenção no que a professora está falando, para posteriormente poder responder a pergunta, fazer algum trabalho referente a essa história que foi dada pela professora. A gente fala de ansiedade, mas ela faz parte do desenvolvimento da criança, tá bom? E o importante é quando ela tem ansiedade e a ansiedade vai embora sozinha. Se a criança tiver algum problema na infância com ansiedade, muito provavelmente ela vai ter um problema no futuro também. E ela deixou muito claro que ela não queria erradicar a ansiedade, né? Mas ela quer equipar as crianças com ferramentas e estratégias para enfrentar essa ansiedade. Isso só reforça o que eu e a ela de sempre falamos aqui na Mindful Academy, né? A Mindfulness tem que ser ensinada para crianças o quanto antes, porque ajuda a criança a lidar com as adversidades da vida, né? Que seja uma ansiedade, um medo, alguma outra coisa que vem para ela. Então, quais seriam essas ferramentas, né? Uma delas, ela sugere que os pais, mães, cuidadores e educadores devem abraçar as falhas. A gente vai errar mesmo, a gente não vai ser perfeito e é isso aí que a gente pode ter para hoje, né? Eu fiz uma coisa errada com meu filho, eu coloquei um remédio errado no olho dele que não era o colírio. Sim, gente, eu fiz isso esse fim de semana. Eu pedi 1000 desculpas pro meu filho, eu fiquei super chateada com toda a situação. Aí na hora de dormir eu falei com ele, desculpa filho. Ele falou assim, as mães não são perfeitas não, elas são desastradas também. Então eu gostei muito de saber disso e eu vi que isso foi parte do que eu ensino para ele, né? Que a gente vai errar mesmo na vida e a gente tem que abraçar essas falhas, né? Ela fala que existe hoje em dia uma coisa chamada ansiedade da matemática. Por quê, gente? Porque a matemática já vem cheia de mensagens negativas, né? Eu não consigo, é chato, é difícil. Só que a gente, como pais, professores, mães, educadores, a gente deve ajudar a criança a mudar esse mindset de que é difícil, que eu não consigo, principalmente nas meninas que têm mais esse tipo de ansiedade. Eu não sei se vocês têm acompanhado por aqui, mas na nossa timeline tem ela está compartilhando com a gente a história dela de aprendizado, tanto que ela se sentia burra, né, quando criança, porque ela não sabia matemática. Então ela fala muito bem sobre isso aí quando ela era criança. E tá na nossa timeline com o título de Curando Minha Criança Interior, ok? Dá uma olhada lá que você vai conseguir ver nas últimas semanas. Então, nós devemos ter uma atitude mais positiva em relação à matéria matemática, Desmistificar, sempre falando que a matemática não é difícil, mostrando para ela que a matemática está em todo lugar, né? E ela usa a todo tempo. Quando a criança for bem numa atividade, fazer um para casa sozinha e tal, comemore isso. Quando você for ao supermercado com uma criança, mostra para ela, eu tenho que comprar 20 ovos, quantas dúzias eu vou ter que comprar? Quantos quilos de farinha eu vou ter que comprar? Quantos pratos eu vou colocar na mesa, né? Fala com ela que ela sempre está cercada de matemática, né?
Outra dica é ajudar a criança a desenvolver o pensamento positivo, principalmente da maneira que você fala com ela quando você está precisando acalmar essa criança, né? A gente tem falado disso muito, principalmente no post sobre racismo, a gente falou muito sobre isso, que você tem que se acalmar antes para poder passar essa informação para a criança. Porque não adianta nada você tentar acalmar uma criança, sendo que sua voz não mostra relaxamento, a sua expressão facial também não está relaxada ali naquele momento, não está calma. E isso é muito poderoso, a criança entender que você está calma naquele momento. Se você não tiver, ela vai ver que você não está. Uma outra ferramenta é você ensinar a criança a ter autonomia, principalmente quando ela está precisando resolver um problema, deixá-la resolver esse problema sozinha. Isso aumenta a autoconfiança e, consequentemente, a resiliência da criança. Gente, é basicamente isso. Essas foram as anotações que eu consegui fazer da entrevista com a Nicola. A gente está colocando aí também umas dicas que ela deu na nossa timeline sobre como pai, mãe, educador e cuidador, a gente pode ajudar a gente a se conhecer melhor, né, através de algumas ferramentas pequenas. A gente está fazendo vários posts para você poder olhar. E conta aqui, se você gostou desse conteúdo, passa para quem você acha que vai gostar também. E conta pra gente aqui embaixo o que você achou, tá bom? Vão ter muitas outras entrevistas e outros conteúdos desse seminário, desse congresso que eu e ela participamos. E a gente vai passar para vocês, que é o nosso compromisso, tá bom? Viva uma vida presente!